24 de maio, um chamado ao compromisso. O apelo do Apocalipse é um chamado urgente à fidelidade. Mesmo que pareça que o povo de Deus será derrotado no conflito cósmico entre a verdade e o engano, Deus prometeu que sua igreja não será vencida, derrotada, mas triunfará no final. Vamos ver, por exemplo, as promessas de Mateus 16, 18. Tu és Pedro, Jesus falando para Pedro, e sobre esta pedra, não Pedro, esta pedra que ele está falando é o próprio Jesus, porque ele diz, quem sou eu? Tu és Cristo, Filho de Deus, então sobre esta pedra será edificada a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, prometendo vitória. E Apocalipse 17, 14 diz, pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Vencerão também os fiéis que se acham com ele. Cristo é o sólido fundamento sobre a qual a igreja está construída. Sua igreja se fundamenta nos ensinos de sua palavra e é guiada pelo Espírito Santo. Babilônia, em contraste, apega-se a ensinos e tradições humanas. Qualquer líder religioso que coloque opiniões ou tradições humanas no lugar ou acima da vontade revelada por Deus nas Escrituras está simplesmente promovendo a confusão babilônica. Nos tempos da antiga Babilônia, igreja e Estado eram um e a mesma coisa. Quando Nabucodonosor se assentava no trono do seu templo, ele supostamente falava no lugar dos deuses. Em uma ocasião, como ato de desafio ao verdadeiro Deus, o rei babilônico aprovou um decreto universal que impôs a adoração e ordenou que os seus súditos se curvassem ao seu decreto. Um poderoso símbolo do povo, um poderoso símbolo do que o fiel povo de Deus vai passar, aqueles que se recusarem a adorar uma falsa imagem que será levantada pela besta. E enfrentará isso nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Nos últimos dias da história da Terra, um sistema da união igreja-estado se levantará. Chamará Babilônia espiritual, com um líder espiritual afirmando falar como Deus. A palavra dele será declarada como a própria palavra de Deus, e suas ordens, as ordens de Deus, e as suas ordens como se fossem as ordens de Deus. Ao longo dos séculos, os pontífices romanos declararam que estão no lugar do Criador da Terra. Em sua carta encíclica de 20 de junho de 1894, o Papa Leão XIII declarou: nós temos na Terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. O dicionário eclesiástico Ferraris diz: o Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que ele não é um homem, mas é Deus, o vigário de Deus. Paulo disse que esse poder se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Segundo Tessalonicenses 2:4. Deus tem fiéis também em Babilônia. Não vamos generalizar de quem hoje está na igreja romana são infiéis, nem que pessoas que estão nas igrejas, nas filhas de Babilônia, que seguem também os ensinos de Babilônia, ou parte deles, estão perdidos. Não, Deus tem
um povo dele ali dentro dessas igrejas. Por isso que ele fala lá em Apocalipse 18:4, sai dela o quê? Povo meu, é o povo de Deus está ali, sendo enganados, mas sairão, os sinceros sairão.